parte de trás, quiser se aproximar aqui para frente, tem bastante espaço, viu? Então, convido vocês a vir aqui para frente, por favor. Bem, para quem não me conhece ainda, eu sou o João Gomes, sou vice-presidente da ABPEM para o Nordeste. Trabalho no município que, com certeza, todos vocês gostariam de conhecer, que é Maragogi e Alagoas. De antemão, estão todos convidados para conhecer as belezas naturais que Deus nos concedeu. Obviamente que a reserva nos hotéis será por conta de vocês, mas o convite está formulado. Nós teremos, dentro do instante, uma palestra que eu reputo como uma das mais importantes, e de antemão já parabenizo vocês pela escolha de estarem aqui presentes, porque a atuária é um assunto de muita relevância e que nós devemos nos aprofundarmos nele, para que tenhamos condições de mostrar para aqueles que têm a responsabilidade de conduzir os municípios, que são os prefeitos, a importância dessa matéria e o quanto ela é relevante para que possa ajudar, tá certo, a se encontrar um equilíbrio para o regime próprio de previdência. Eu quero chamar ao palco a nossa colega que vai coordenar aqui a campanha, que vai coordenar a palestra, tá certo? Vindo diretamente de Brasília, tá certo? Ela é a presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Raquel, vem aqui, por favor. Queria convidar para subir o palco, que vai ser também um dos palestrantes, o Dr. Marcelo Soares, representante do IPA, por gentileza. Muito bem-vindo. Eu não lhe cumprimentei, seja bem-vinda. Queria chamar aqui agora um amigo e irmão que nos ajuda em Alagoas a difundir, certo? E capacitar os nossos colegas de lá. Vem para aqui, meu bom amigo. Pode subir, Antônio. Seja bem-vindo. Forte abraço. Passando imediatamente o microfone para a Raquel. Conduz aí, que Deus abençoe esse painel. Pode assumir. Muito obrigado. Bom dia a todos. Que bom. Muito bom estar aqui hoje, ao lado de duas figuras altamente qualificadas no assunto relativo a atuário, né? Estudos, elaboração de estudos, a parte contábil, né? Então, é importante a gente estar aqui hoje ao lado desses ícones, tá? Muito obrigada pela presença. Obrigada pela presença de todos vocês aqui, que estão aqui hoje no auditório, né? E vamos iniciar chamando aqui o nosso amigo, a pessoa que eu conheço já há algum tempo. Nós estivemos juntos com a Conaprev, né, Tony? Muito bom tê-lo aqui falando um pouquinho de atuária para a gente. Professor Tony é graduado em Ciências Contábeis, mestre em Gestão de Fundos de Previdência Social pela Universidade de Alcalá, né? Alcalá, Espanha. E vai iniciar aqui com o seu estudo. Pode ficar à vontade, Otônio. Bem, bom dia a todos e todas. Mais uma vez, obrigado Raquel, obrigado ABPEM pelo convite. E, na verdade, é um desafio aqui falar, né, dessas questões, até porque o foco é atuário e eu não sou atuário. Ainda bem que está aqui suportado pelo Marcelo, que as besteiras que eu falar ele corrige depois. Por isso que ele vai falar na sequência. Mas o desafio posto aqui foi tentar trazer algumas reflexões sobre o que pode ser considerado, como o termo que foi colocado, armadilhas atuariais. Quando se coloca isso, na verdade, a nossa vida é cheia de armadilhas, né? Que às vezes nós mesmos armamos e às vezes nos enrolamos com ela. E nada diferente do processo de gestão, de
quando assumimos as responsabilidades, os desafios são postos no nosso dia a dia e que às vezes nos apresentam como armadilhas. Mas é exatamente por isso que existem vocês, os órgãos normatizadores, fiscalizadores, que é para desarmar essas armadilhas e contornar os desafios que elas põem. E aí, eu trago aqui para a gente fazer algumas reflexões, a questão da avaliação atuarial. Né? E aí, depois o Marcelo vai falar aqui do cálculo, das questões, sim. O cálculo em si, eu particularmente entendo que é a coisa mais simples da questão atuarial, porque é matemática, é você pegar números, traduzir numa linguagem e expressar um determinado resultado. Mas esse resultado, ele advém de como ele foram construídas essas informações. Então, por isso que eu entendo que a avaliação atuarial, ela parte de um conceito mais amplo, que seria a avaliação atuarial como uma proxy. Ou seja, a proxy no sentido de estarmos buscando indicadores, informações que de alguma forma traduza aquela nossa situação, que possa gerar uma fotografia da nossa situação e criar condições de você projetar, planejar, né, a construção, no caso do regime próprio. A avaliação atuarial, ela tem a principal função é constituir planejamento, tanto do ponto de vista orçamentário, financeiro, as consequências fiscais, mas na busca daquilo que é a essência do regime próprio, que é o equilíbrio financeiro e atuarial. Por exemplo, estimativa de passivos futuros. Quanto a valor presente representa o compromisso do regime próprio numa perspectiva aí, digamos, de 75 anos. Eu precifico isso. Então, esse é o cálculo atuarial, precificar esses compromissos futuros. Estratégia de preço de produtos financeiros. Nesse contexto, os ativos garantidores, os recursos que vocês têm capitalizado, acumulados, né? Como é que isso vai se constituir ao longo desse tempo e para fazer frente aos compromissos assumidos? Avaliação de solvência. Como é que se vai dar o processo de solvência do seu sistema? De que efetivamente você vai conseguir pagar os compromissos no valor devido e no tempo devido. Tudo isso vai estar envolvido e sempre numa perspectiva de longo prazo. Avaliação atuarial, no mínimo, a própria legislação exige que você vai ter que ter uma perspectiva de, no mínimo, 75 anos. O que pode ocorrer em 75 anos? Quantas coisas acontecem? Principalmente, né, se você considerar todos os aspectos individuais, coletivos e da própria economia, do próprio desenvolvimento do mundo, inclusive de aspectos políticos, enfim. E tudo isso você tem que ter uma analogia, uma perspectiva de gestão de ativos e passivos, nessa perspectiva de longo prazo, que é a ideia do equilíbrio a qualquer tempo, que é uma das principais ferramentas que estão disponíveis, por exemplo, o ALM, né? A análise de fluxos de ativos e passivos, que a maioria usa numa perspectiva apenas dos investimentos. Você traçar planos de investimentos dos recursos que vocês têm nessa perspectiva dos compromissos. Mas não são apenas os investimentos. Os ingressos futuros de recursos, a necessidade de outras alternativas de recursos, por exemplo, né, para você capitalizar o sistema. Já que o desafio está posto, eu falei isso ontem numa outra palestra, trago aqui a mesma figura, naquele conceito constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial, que seja você ter a valor presente
precificado o compromisso e buscar o equilíbrio, ou seja, uma estimativa do compromisso, representado lá, falando aqui da contabilidade, nas provisões matemáticas previdenciárias, né, que são as projeções e fluxos atuariais, e para manter esse equilíbrio você tem que ter fonte de recursos para pagar aquilo que você já tem acumulado, os recursos garantidores, aí num conceito que cabe, inclusive, discussão, o que realmente é ativo garantidor. Ontem, inclusive, na palestra que fizemos sobre questões de contabilidade, os conceitos de ativo contábil e ativo garantidor efetivo, que são questões diferentes, principalmente hoje com as alterações que foram trazidas para a contabilidade, os planos de contas, tem alguns conceitos que não estão precisos quando se fala de ativos contábeis e aquilo que efetivamente é ativo garantidor. Não vamos aprofundar aqui, até porque não vamos ter tempo para isso. E a perspectiva de ingressos futuros, que aí sim, né, que ali você tem os compromissos totais, menos os ativos garantidores, você tem os compromissos futuros, que aí você não tem ativo ainda, mas tem uma perspectiva de ingresso futuro, que é representado, como eu falei, pelas provisões matemáticas previdenciárias. Então, nós temos aqui, de um lado, as obrigações, a aplicação dos recursos, e do outro lado, a fonte. Quando você traduz isso numa linguagem contábil, está lá, inclusive, normas da Secretaria do Tesouro Nacional, que diz fonte e destinação de recursos, devidamente codificados, considerando, inclusive, que o regime próprio é um fundo exclusivo de recursos, ou seja, só pode ser utilizado para aquela finalidade. Então, tudo isso é devidamente codificado e traduzido em linguagem contábil. Muito bem. Então, na verdade, é essa a essência do que se pensa, do que é uma avaliação atuarial, uma mensuração dos compromissos e das possibilidades do equilíbrio. Mas e aí? O que poderia ser, dentro da proposta lá do conteúdo, armadilhas atuariais para um regime próprio? Poderíamos enumerar várias situações. E, como eu disse antes, as armadilhas eu não vejo dentro do cálculo atuarial, mas eu vejo antes do cálculo atuarial. E fora dele, o que gera direta e indiretamente influência no cálculo. Ou seja, e essas armadilhas podendo ser situações ou suposições, métodos utilizados, enfim, a modelagem das bases de dados, a modelagem de sistemas, uma série de questões pode constituir em verdadeiras armadilhas atuariais, se não bem administradas. Por exemplo, poderíamos tratar as hipóteses e premissas atuariais. E a legislação previdenciária, ela traz uma preocupação em relação a isso, quando está lá na portaria 1467, dizendo que as hipóteses e premissas atuariais devem ser definidas pelo ente federativo, pela unidade gestora do RPPS e pelo atuário responsável pela avaliação. Por quê? Porque são aqueles que diretamente estão influenciando no processo. E se não forem bem definidas essas hipóteses e premissas atuariais, elas podem se constituir em verdadeiras armadilhas. E, de um lado, está o responsável pela gestão do sistema, que são vocês, os gestores. De outro lado, aliás, de outro lado não, né? Junto, o financiador do sistema, que é o ente federativo, e aquele que é o responsável técnico para fazer a medição desse compromisso e apresentar possibilidade de sustentabilidade do sistema. Então, e aí tem um problema que pode se constituir numa verdadeira armadilha atuarial, que é inclusive a forma de contratação. Né, Marcelo? Quantas fazem, por exemplo, licitação por pregão, menor preço, e não
se busca o que efetivamente vai se construir. Às vezes você contrata um atuário aqui no Paraná, que está lá no Nordeste, e tem um custo para vir aqui. Não precisa vir aqui não, eu te mando os dados, ele nem vai discutir. Você bota aí no seu processador e me manda o resultado. Será que isso é uma avaliação atuarial e ela atendeu essa exigência da legislação? Provavelmente não, né? E essa exigência não está aí na legislação, não é por acaso, é porque ela tem uma finalidade. Então, ela pode se constituir numa verdadeira armadilha atuarial. Outra questão, modelos simples, simplista demais. Você tem um complexo de carreiras, de servidores, plano de carreiras com várias formas de remuneração, de integração das bases de cálculo, o que integra, o que não integra a base de cálculo de contribuição, o que integra ou não integra a base de cálculo de benefício, quais são as regras postas para tudo isso. Então, isso é complexo. Se você utiliza de uma forma muito simples, isso pode traduzir em verdadeiras armadilhas, assim como complexidades excessivas. Por exemplo, segregação de massa muito complexa. Eu vou fazer uma segregação da massa considerando a idade, mais não sei o quê, mais não sei o quê, não sei das quantas. Imagina o processo de gestão disso, como é que se dá? Será que não daria para ser mais simples? Fonte de recursos inseguras. Já que você tem o artigo 249 da Constituição Federal que diz que ativos de qualquer natureza, mas qualquer natureza, mas aqueles ativos que estão sendo... Perdão, eu estou desde ontem meio... Aqui a garganta meio ruim. Será que aqueles ativos que eu estou buscando, eles são compatíveis com a minha capacidade de gestão, com a minha capacidade de gerar renda daquele ativo, de traduzir aquilo efetivamente, que dê liquidez a ele para que se dê solvência ao sistema? Então, são várias questões que devem ser consideradas, né? Dados desatualizados ou inconsistentes. Como é que é o processo? E aí é uma questão que envolve, não é diretamente o regime próprio, está lá na gestão de pessoas. Qual é a interação que eu tenho com a gestão de pessoas? Os concursos públicos. Lá no edital foi colocada a exigência, por exemplo, de quando para o servidor ser admitido, ele trazer lá as informações dele, se ele tem vínculo, já teve vínculo anterior a algum outro regime de previdência. Eu não preciso da CTC, eu preciso da informação, porque isso vai me criar uma perspectiva de receita futura, né? Enfim, e os dados que têm, eles estão consistentes? Eles representam realmente a realidade? Tem política de gestão do banco de dados? Eu participo desse processo? Como é que se dá essa interação? E ainda poderíamos chamar de viés cognitivo, representado pela influência de viés pessoais e institucionais da interpretação dos dados. E aí isso não é raro por exemplo, os dados lá estão lá sob a tutela de determinada pessoa lá no RH, que ela é o dono daquilo, ninguém põe a mão, você não sabe como é que está, como é que funciona ou não. E exatamente por isso que veio a própria legislação e criou a obrigação, por exemplo, de sistemas únicos de gestão de banco de dados, que muitos talvez não tenham implementado, que é o CIAFIC, é uma ferramenta disso. Avaliação dos ativos e passivos, ausência de política adequada de precificação dos ativos garantidores. E aí tem, inclusive, em relação aos investimentos, aqueles
chamados fundos estressados, por exemplo, eles estão devidamente contabilizados? Lá a contabilidade considerou a provisão matemática, a provisão para o risco de perder aquela aplicação do fundo estressado. Se eu fiz lá, investi 10 milhões em determinado tempo, aquele fundo está num processo de estresse que estou sob risco de perder lá 40%. Eu traduzi isso na contabilidade? Ou eu mantenho os 10 milhões que está lá até hoje e levo isso para avaliação atuarial? Ela vai me dar um resultado distorcido? Vai me dar a ideia de que eu tenho um ativo e, na verdade, eu não tenho? Então, como é que se dá essa interação com os processos contábeis? O registro efetivo das aplicações financeiras. Como é que eu considero as variações patrimoniais? Nos casos da volatilidade, como que eu registro? Eu constituo provisão ou não? Então, tudo isso, gente, representa possibilidades de, poderíamos chamar de armadilhas atuariais. Inclusive, saiu publicado anteontem, essa portaria aqui da STN, 1395, que ela dispõe sobre a consolidação das contas públicas. E quem for ler aquela portaria, tenha cuidado, principalmente com as provisões matemáticas previdenciárias. Você viu, né? Por quê? Porque a STN fez umas alterações no plano de contas e disse que, por exemplo, a alíquota suplementar, o valor presente da alíquota suplementar e os aportes financeiros sejam considerados como crédito a receber. E o ente federativo tem que considerar isso lá na sua dívida consolidada. Muitos entes, e mais, quem fez segregação da massa, a expectativa da transferência financeira, a contabilidade está orientando fazer como intra. E aí, para quem não é da área de contabilidade, intra quer dizer, fosse execução orçamentária no âmbito do mesmo ente, só que, considerando que o RPPS é uma unidade gestora autônoma, ele é despesa no ente e receita aqui. Quer dizer, faz a execução orçamentária dentro. Então, isso, além de trazer uma possibilidade da transferência financeira gerar base de cálculo para o PASEP, ainda pode, a depender da forma que se faz, pode ter interferência nas provisões matemáticas previdenciárias. E se você pegar hoje, só os estados, por exemplo, você vai ter estado que está com passivo descoberto e vai ter estado que está com patrimônio líquido superavitário, por conta exclusivamente da forma que a contabilidade fez. O Distrito Federal, por exemplo, foi um que está dando um buchicho danado lá, porque até 2024 ele estava com patrimônio líquido, hoje está com passivo descoberto. E está dando problema. Está correto fazer isso, porque está evidenciando o que realmente acontece, porque tem lá uma segregação da massa, mas os dados são distorcidos, eles não representam a realidade nossa. Tá? Então, são várias questões que, às vezes, a própria sociedade está lendo uma coisa que por trás não está. Gestão de pessoas, eu até já falei aqui, é fundamental na avaliação atuarial, no resultado da avaliação atuarial, como se dá o processo de gestão de pessoas. Para não gastar muito tempo, porque senão eu tomo todo o tempo do Marcelo, plano de custeio incompatível com a capacidade orçamentária financeira e, sobretudo, fiscal do ente federativo. Não há como dizer que a melhor solução para o equacionamento ou amortização de um déficit atuarial seja a alíquota suplementar ou aporte financeiro ou outra forma. Tem que ser estudado individualmente, porque cada um tem a sua característica e, principalmente, do ponto de vista fiscal. A depender da forma que for buscar o equacionamento atuarial, ele pode ter uma influência direta no limite de despesa pessoal, por exemplo. No caso da segregação da massa, o plano financeiro, o plano em repartição, ele implica diretamente no limite de despesa pessoal. Então, às vezes, isso compromete
as contas dos indicadores fiscais do município, do Estado. Então, tudo isso vocês têm que estar atentos e discutir efetivamente com o seu atuário. Porque ele tem que ter essa informação. O que representa o RPPS no cômputo da receita corrente líquida do ente? Qual o impacto fiscal que isso tem? Inclusive, é obrigatório fazer lá o demonstrativo desses impactos, não, Marcelo? E às vezes o atuário faz, mas às vezes não é devidamente estudado. A estrutura de governança do seu regime também tem tudo a ver. Lá nos colegiados, no seu conselho de administração, por exemplo, a maioria, pelo menos que eu conheço, o ente responsável não faz parte do conselho de administração. E ele é o financiador. Como é que o financiador não está lá presente para entender como é que se dá o processo de construção do equilíbrio financeiro atuarial? Então, tudo isso aqui pode se constituir. E a própria gestão atuarial, a ausência de política e de gestão atuarial do regime. Como é que você faz o acompanhamento da evolução atuarial, os impactos, aquilo que pode traduzir em impacto principalmente negativo, né, na questão do equilíbrio? Permissividades normativas. E aí temos que ter muito cuidado, inclusive, daquilo que as normas gerais trazem. Está aí hoje em discussão, o secretário, inclusive, falou na palestra de abertura como sendo um grande conquista a trazer a questão da geração futura para a composição. Talvez o Marcelo possa aprofundar um pouquinho mais depois, nas avaliações atuariais. Gente, isso é um grande perigo, se não bem utilizado. Você pegar historicamente, qual é a taxa de reposição que efetivamente você tem de servidores no seu município? Compara 10 anos atrás o quadro de servidores ativos que você tinha e compara com o que tem hoje. Que geração futura é essa? Questão do LDA, limite de déficit atuarial. Você poder postergar o equacionamento. Empurrar com a barriga uma situação. Será que isso é razoável? Então, são permissividades normativas que podem traduzir em verdadeira armadilha, se não bem administrado. A própria aplicação do artigo 249 da Constituição Federal, como eu falei. Aporte de ativos. Quais ativos? O que eu posso fazer com ele? É um bem inalienável que eu estou aportando? Que não tem capacidade de gerar renda? Eu tenho capacidade de fazer a gestão desse ativo na perspectiva de gerar renda? E muitas vezes, e isso não é novidade, a prevalência de políticas de governo sobre política de Estado. Ou seja, a depender de quem está de plantão lá no mandato, adota determinadas políticas de gestão, principalmente em relação à gestão das folhas de pagamento, em detrimento daquilo que seria política de Estado, plano de carreiras consistentes, bem elaborados, com perspectiva de progressão definida, né? Chega lá determinado mês, lá o seu dirigente, vou dar um reajuste aqui de 10% para todo mundo. Todos os servidores vão ficar felizes da vida, mas qual o impacto que isso traz para a Previdência e nos custos do sistema? Às vezes inviabiliza todo um planejamento de construção de sustentabilidade anterior. Então tem que ter muita responsabilidade na perspectiva da construção desses modelos. Então, em linhas gerais, eu coloquei aqui muito mais desafios, poderíamos trazer tantas outras questões a serem tratadas, e vamos deixar a parte prática, operacional e mais atuarial, efetivamente, que o Marcelo vai aprofundar aqui com vocês, tá? Então, aqui tem meus contatos, tem inclusive o livrinho que eu sempre faço a propaganda dele aí, que tem ajudado algumas pessoas a entender a dinâmica, principalmente da contabilidade dos regimes próprios, tá? Muito obrigado a vocês. Não, tranquilo. Bom, dando continuidade, a gente vai passar aqui a palavra para o doutor Marcelo.
Marcelo é bacharel em Ciências Atuariais, mestre em Administração, a dissertação foi na área de Gestão da Inovação, tem MBA em Gestão Atuarial e Financeira, né, e é hoje o presidente, né, do Instituto Brasileiro de Atuária. Membro do Instituto Brasileiro de Atuária. Então, ele vai trazer aqui um aprofundamento, né, nessa matéria que é, assim, eu digo que é o pilar da sustentabilidade de um sistema bem gerido de previdência. Doutor Marcelo, a palavra é sua. Obrigado, Raquel. Gente, é sempre uma responsabilidade falar para uma que a gente chama de uma audiência qualificada como vocês. E hoje mais ainda, porque eu corro o risco de perder meu registro no Instituto. Eu estou com o meu vice-presidente e 2 diretores que eles deram um curso ontem, eles estão aqui olhando. Qualquer bobagem que eu falar, eles cancelam o meu registro. Mas, enfim, nós vamos tentar. Bom, meu nome é Marcelo Soares, deixa eu ver se passa aqui, no verdinho. É o verdinho para frente. Tá. Eu não consigo falar sentado e nem parado, então eu vou andar para lá e para cá o tempo todo. Raquel me apresentou, mas assim... Raquel, né? Isso. Mas eu sempre falo que eu sou marido de Raquel, pai de Nicole, Theo e Aurora, que, na verdade, quer saber o que eu sou? Pergunta para eles. É mais fácil por lá. Bom, vamos lá, então. É sempre a responsabilidade de falar sobre o que a gente chama de armadilhas atuariais. A gente pode falar também de outra forma. Aí, se você vai lá no dicionário, você procura assim, o que é armadilha? Armadilha é um dispositivo feito para capturar ou prender algo, matar algo, uma situação enganosa e tal. Armadilha atuarial é um negócio interessante. Ninguém arma armadilha para ninguém. A gente arma armadilha e cai no buraco. É como se cavasse um buraco e pulasse dentro. O RPPS ele faz isso, ele cava um buraco e pula dentro dele. E é um negócio engraçado. Eu falei assim, pô, mas os atuários são culpados disso? Não, pior que não. Não estou tirando a gente, não. Mas, na verdade, os RPPS, a gente, como servidor, a gente como é que é responsável por ela. Olha por quê. Eu sempre falo o seguinte, o pessoal fala assim, não, a atuária não funciona em regime próprio. Eu falo, como não? A atuária funciona para operadora de risco. Operador de risco é isso aí. São seguradores, entidades de previdência, os RPPS estão lá dentro, os bancos, as financeiras, operadoras de saúde, sociedade de capitalização. A atuária milita dentro dessas empresas. Isso não é só no Brasil, isso no mundo inteiro funciona. A mesma matemática que a gente usa para a seguradora, a gente usa para o RPPS, para a previdência aberta, fechada, para a saúde, é a mesma matemática. A sua Unimed, o seu plano de saúde, usa a mesma matemática que a gente utiliza para a seguradora ou para o plano de saúde. As mesmas projeções, das mesmas formas, só que muda um pouquinho alguns métodos que a gente utiliza. O grande problema que a gente tem quando vai falar de atuária, ou quando vai falar sobre armadilhas ou cálculo atuarial, é que as pessoas, às vezes, ela entende uma coisa, ela sabe uma coisa e entende outra. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a pessoa sabe inglês e entende outra coisa. É muito comum a gente falar uma coisa, a pessoa entender outra. Olha um exemplo, vamos ver se vai funcionar. Uma musiquinha para vocês. Ai, ai, chama o bombeiro. Baby que amarrou o fio de nylon. Fecha os olhos, vai ajudar o peixe. Tio, quebrei o sofá. E quando eu nasci, meu pai correu. A avó da Paula. São músicas em inglês, o cara não está cantando em português, mas você ouve outra coisa. Esse é o problema do cálculo atuarial. Você lê uma coisa e fala assim, agora já sei, mas você não conhece a língua. Se você não conhece a língua, você ouve coisa errada. Isso é um problema. E aí, a gente tem o seguinte, ninguém ama o que não conhece, gere o que desconhece ou não compreende. A maior dificuldade que a gente tem em relação às armadilhas e a questão da transparência é a não compreensão das regras de negócio e conceitos pertinentes.
Não quer dizer que você tem que ser especialista em atuário, por isso você chama a gente. Mas você tem que entender o mínimo da regra de negócio. Isso é função do gestor. Você precisa entender, na verdade, como é que a coisa funciona. Você não vai botar para funcionar. Ou seja, você quando vai dirigir um carro, sabe como é que o carro funciona, mas se der problema, você vai chamar um mecânico. A atuária também funciona assim. Você sabe dirigir um RPPS, você sabe gerir um RPPS, mas algumas coisas você vai precisar de um painel de instrumento, alguma coisa, quando dá problema. Mas você não precisa entender exatamente, você está confiando no mecânico, aquela pessoa que está lá dentro. Em cima disso aí, eu falo o seguinte, para que serve o cálculo? É um exemplo que eu sempre gosto de dar quando a gente está falando do carro e da liquidez e insolvência. Dentro desse carro, você tem 3 pessoas. Você tem o gestor, que está dirigindo o carro, tem um contador, que está do lado, é o copiloto, e atrás tem um atuário. O farol, esse carro está mais de 200 por hora. A 200 por hora, esse carro vai levar perto aí de quase 300 metros para parar. Só que o farol não atinge isso tudo. Está ali o contador, olhando o painel de instrumento, orientando o gestor o que ele vai fazer. Eu estou puxando sardinha para os contadores, tá? Vocês estão percebendo. Só que tem um problema. Ele só enxerga um pedaço para frente. Ele não enxerga 300 metros. E está escuro. Porém, tem um atuário atrás com aqueles óculos militares que enxerga longe, 1 quilômetro para frente, no escuro. E ele fala assim, olha, daqui a 1 quilômetro tem uma pedra, diminui a velocidade, muda o rumo, porque senão a gente vai bater. Mas não estou enxergando, mas eu enxergo. Eu estou enxergando, porque eu tenho óculos especiais para isso. Quando a gente tem óculos especial, a gente enxerga essas coisas. O Antônio foi muito feliz em falar que a gente faz projeções para frente, e realmente é isso mesmo. A atuária serve para enxergar para frente. Se assim não fosse, as seguradoras teriam quebrado já há 300 anos. Os planos de saúde, no Brasil, há 30 anos mais ou menos, todos teriam quebrado. E não quebram. Por quê? Porque enxerga para frente. Enxerga não é que as pessoas não veem, mas a gente faz cálculos para falar o seguinte, olha, muda o rumo. Porque lá na frente, ou você vai ter insolvência ou vai ter liquidez. Não dá para fazer isso quando o farol bate na pedra, você colide. Num RPPS, você não pode falar o seguinte, daqui a 10 anos vai acontecer isso, chega no 9º ano, vou consertar. Esquece. Não há como. É batida certa. E aí, esse é o nosso cálculo atorial bonitinho. A gente mostra os cálculos, isso é o cálculo da provisão e o cálculo das contribuições. A gente mostra isso só para impressionar vocês, tá? Mas, normalmente, mas o cálculo é isso mesmo. Mas, normalmente, quando está muito difícil, o que a gente costuma falar para a pessoa? Quando você tenta explicar para a pessoa não entende. Você fala o que para ela? Quer que desenhe? Não é isso que a gente costuma falar? Quer que desenhe? Olha o desenho. O que o cálculo atorial faz? O cálculo atorial só faz apenas isso. Ele equaciona 2 fluxos. A gente enxerga um fluxo de aposentadoria para frente, que vai lá dos 65 anos até Mateus 24, 36, quem não souber procura depois para ver o que é isso. Mas isso não procura, quem não sabe isso de cor deveria saber, porque é um negócio importantíssimo, principalmente senhores que são casados, ou têm namoradas, ou mães, é importantíssimo saber o que significa isso, porque é mais ou menos o seguinte, gente, eu fui catequista durante 20 anos, então assim, tem que servir para alguma coisa. Perguntaram para Jesus assim, quando é que seria o final dos tempos? Ele vai e responde assim, Mateus 24, 36. O dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos que estão no céu. Só o Pai que está no céu. Na prática ele respondeu o quê? Só Deus sabe. É isso. Então, senhores casados, quando sua esposa pedir assim, que dia que você vai fazer isso? Querida, leia Mateus 24, 36. Ok? Eu falava para minha filha tem 21 anos. Ela fala assim, uma vez, quando ela estava começando a namorar, eu falei assim, olha, um dia que o menino chegar e começar a te encher para si, que dia que nós vamos sair? Que dia que nós vamos sair? Eu falei assim, leia Mateus 24, 36. Só Deus sabe. É um negócio importante. Na verdade, nós vamos começar a pagar de 65 anos até só Deus sabe. É quando a pessoa foi embora. O cálculo atorial, então, na verdade, ele faz isso. Ele equaciona 2 fluxos. Tanto o fluxo de contribuição quanto o fluxo de benefício. Nós sabemos quanto vai gastar. O que a gente não sabe é quanto precisa colocar dinheiro. Num churrasco,
Você faz o quê? Você começa a calcular assim, vão cobrar R$100 de todo mundo e vai no supermercado e não dá para comprar nada? Não, se calcula quanto vai gastar. A atuária faz isso. Quanto é que nós vamos gastar? Em cima disso, é o que a gente vai arrecadar. Então, aquela equação lindinha que eu mostrei para vocês, para impressionar vocês, é isso aí em termos de desenho. Aquela barra verde lá à esquerda, é tudo que a gente vai entrar de contribuição. Nós calculamos a barra vermelha e falamos assim, ó, tem que entrar aquilo. Na seguradora a gente chama de prêmio, na área de previdência nós chamamos de contribuição. Na área de saúde a gente chama de contraprestação. Então, essa receita igual a despesa é o que a gente procura de equilíbrio. Se o seu plano está equilibrado, futuramente essa barra vermelha nós vamos ter dinheiro para pagá-la. Ele pode não estar equilibrado agora, mas está em fase de equilíbrio, sabe? Está caminhando para isso. Essa é a ideia do processo. Em cima disso aí, não há segredo, então não há atalho. Se você começa a contribuir com 25 e vai chegar aos 65 e se aposentar, vamos supor que fosse homem, nós vamos precisar, digamos, um número mágico, R$250 mil, para pagar mais ou menos R$1.000 por mês, até lá o final do tempo da vida. Então, o que o cálculo faz? Ele calcula lá os 250 e estima em quanto tempo aquele dinheiro tem que entrar. As taxas de contribuição são feitas sempre pessoa a pessoa, isso não é no grupo, todo mundo sabe disso, é feito 1 a 1, então a gente estuda pessoa a pessoa. Se você falar assim, matrícula número tal da URPPS, o atuário vai falar assim, esse cara tem tantos anos, ele vai casar daqui a tantos anos, ele vai ter 2 filhos, ele vai fazer isso, vai morrer nessa data. Mas se não morrer, a gente mata? Porque, na verdade, o cálculo atuarial ele é sempre correto. A realidade é que insiste em não se comportar como deveria. É o que a gente fala, o cálculo está sempre certo, a realidade é que está errada. Mas, brincadeira à parte, o que a gente faz normalmente? A gente parte de um conjunto de premissas para poder estabelecer isso aqui. E esse conjunto de premissas, ele é muito forte em um conjunto de dados. E a gente sempre no cálculo atuarial, todo o cálculo atuarial, toda avaliação atuarial, ela tem questão de transparência e de gestão. Ela sempre coloca solvência e liquidez. A avaliação sempre te dá solvência e liquidez, te dá indicador de solvência e indicador de liquidez. Onde é que está isso? As provisões técnicas, o resultado atuarial, déficit, é o que a gente chama de solvência. Por quê? De agora até o final dos tempos, você tem dinheiro ou não. E a liquidez é o que vai acontecer o ano que vem, no outro ano. Para quem tem dificuldade, o que é solvência e liquidez, vamos falar o seguinte, você ganha R$2.000 por mês, amanhã, hoje você tem que pagar R$1.000. Você ganha 2.000, pagou 1.000, sobrou 1.000 no banco. Você está o quê? Líquido. Pagou corretamente. Só que no final do mês, dia 30, você tem uma fatura do cartão de crédito no valor de 10.000. Ou seja, você não é solvente. É líquido, porque você está com dinheiro, conseguiu pagar suas contas hoje, mas não é solvente, porque daqui a 4 dias você tem R$9.000 de débito na sua conta, que você não tem dinheiro para pagar. Então, a solvência ela é sempre o quê? Futuro. E a liquidez é o processo imediato. A avaliação te dá os dois processos. Você enxerga as duas coisas em termos de gestão e em termos de transparência. E onde é que você enxerga isso? Olha a solvência lá em cima. Ontem, tanto o Daniel quanto o André, e a Maris também, que são os 3 que ministraram o curso de atuária para não atuários, para quem teve a oportunidade de participar ontem, mostraram a questão das provisões matemáticas. Matemática de benefícios concedidos a conceder. Então, um cálculo em termos de solvência é feito assim, bens e direitos, menos a provisão, menos um déficit, no caso aqui, de R$10. Se eu não fiz a conta certa, não, está certo. R$10 é a solvência, ou seja, esse plano está deficitário. Ele não tem dinheiro, não quer dizer que ele não tem dinheiro para pagar o benefício essa semana, mas quer dizer simplesmente que ele pode não ter dinheiro no futuro para pagar todo mundo. Então, dentro disso aqui, você equaciona o déficit. Olha, então nós temos que começar a guardar dinheiro agora, de maneira que lá na frente a gente tenha dinheiro para isso. E aí você vai para a segunda análise, que também está na avaliação atuarial, porque é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O pessoal às vezes costuma chamar de RRO ou REL, que aparece lá dentro. Tem gente que usa os dois, tem gente que usa até um outro nome maluco. Eu prefiro chamar de REL, porque acho que é mais fácil. Dentro do demonstrativo da LRF, que consta da avaliação atuarial, nós temos lá dentro a previsão para os próximos anos. Então, nesse caso aqui dentro, ele está demonstrando que em 2027 não vai ter dinheiro. Vai faltar dinheiro. Eu tenho problema com 2026? Tem.
Eu tenho problema com 2026. Ali está errado, é mais positivo. Não, 2021 não tem problema. Até o ano de 2025 eu tenho R$5.000. Em 2026 eu tenho R$3.000 positivo. Ali está errado, tá? R$3.000 positivo, está perfeito. Tem problema ali dentro? Não, não tem problema. Não é o problema não é o resultado do ano estar negativo, porque num fundo capitalizado isso vai acontecer, vai chegar uma hora que você vai realmente pagar mais benefícios que você está recebendo ou do resultado. Você vai contar com o dinheiro que você tem para trás, que são R$5.000. Então, está correto. O problema ali dentro é em 2027, porque realmente você não só não tem dinheiro anterior, como ainda está com déficit. Esse é um problema que você teria. Então, dentro dessa situação, na avaliação atuarial, você tem os dois indicadores, tanto de solvência quanto de liquidez. Mas para que isso tudo corra corretamente, você tem que ter uma base ou as premissas para poder trabalhar com isso. E dentro desse processo, é muito comum, às vezes, a avaliação normalmente ela tem o quê? 50, 100 folhas. Quantos dos seus prefeitos ou governadores já leram a avaliação atuarial? Leram toda ela? Eu posso talvez contar nos dedos. Isso sem falar o povo do fundo de financeiro ou do lado da entidade de previdência, às vezes fica no livro da diretoria e não desce para baixo. E deveria ler, porque é o documento de gestão. E aí, o que acontece? O que a gente chama de avaliação atuarial? E o que o atuário é? O doente está ali, é o RPPS, você tem o que a gente chama de atuário de família. É o cara que vai olhar para aquele negócio e falar assim, olha, ele funciona assim, e ele está doente, ele tem que ser tratado dessa maneira. É isso que a avaliação atuarial faz, é um diagnóstico. E aí nós temos um problema. Perto de 15% a 35% do orçamento dos entes é comprometido com previdência. Eu, se fosse dono de uma empresa, e perto de 30% do meu faturamento escorresse pelo ralo para uma área específica, eu punha aquilo de lupa. Eu falei assim, vem cá, o que dá para fazer ali dentro? Às vezes a gente fica no ente federativo, o pessoal preocupado, não, nós vamos ter que economizar 2% do orçamento. 2% do orçamento é muita coisa. Se você olhar o RPPS, é fácil fazer, porque você tem um grupamento de 35% concentrado num lugar. Qualquer coisa que você fizer ali dentro, você ganha 1% do faturamento. Então, o que a gente chama a atenção do RPPS é porque ele é uma conta muito grande dentro dos entes federativos e tende a crescer. Mesmo nos fundos que já estão capitalizados, os entes que estão com regime superavitário, precisa se olhar para frente, porque isso pode mudar, e muda de repente. E aí nós temos algumas situações de déficit. Eu sempre gosto de falar o seguinte, nós temos dois tipos de déficit nos RPPS. Nós temos o que a gente chama de estrutural e de déficit contingencial. Eu estou pegando 1889, mas eu poderia pegar 1500. Na verdade, quando Pedro Alves Cabral veio para cá, já deveria ter montado um RPPS para os servidores públicos. E está lá para cá. Na verdade, a gente começou a falar disso em 98. Às vezes eu vejo o pessoal falar assim, não, mas eu pagava o Instituto de Previdência do Estado ou do município lá em 1960. Mas por que você pagava? Porque a pensão não se dava para o servidor público, você só dava a aposentadoria. A aposentadoria era um prêmio. O cara, aos 60 anos, era aposentado porque a gente chama de aposentadoria presumida, invalidez presumida. Então, era um prêmio, ele não pagava nada. Passou a pagar, na verdade, por volta de 1992, 93. A União estabeleceu uma coisa e cobrou dos estados na época e dos municípios. E depois passaram a fazer os RPPS. Em 2004, com a emenda 41, a coisa correu solto depois. E aí se implementou vários deles. Então, nós temos uma grande massa de servidores que entrou, a partir da criação do RPPS, começou a pagar alguma coisa realmente numa alíquota correta. Quem se aposentou e já estava no RPPS antes da instituição do RPPS, praticamente não contribuiu nada ou contribuiu muito pouco, sem falar dos aposentados e pensionistas. Então, nós temos dois tipos de déficit. Esse estrutural, grande parte dos déficits são estruturais. E tem o déficit contingencial, que é o que foi criado a partir daquela pessoa que entrou no regime a partir da criação do RPPS. Boa e má notícia para vocês. O déficit é grande, na maioria dos entes. Essa é a má notícia. A boa notícia, tudo está equacionado daqui a 40 anos. Daqui a 40 anos não vai precisar falar mais nada, porque se todo mundo tiver com a contribuição bonitinha, de 28 para cima, daqui a 40 anos está tudo certo.
Está todo mundo certo? Todo mundo do déficit estrutural já morreu, e o pessoal do déficit contingencial está pagando a contribuição correta. O problema é que nós estamos aqui, eu não vou estar aqui daqui a 40 anos, a maioria, talvez alguns de vocês sim, eu não estou aqui mais, eu não sei, eu não estou. Espero não estar. Eu tenho outra coisa para fazer do outro lado e é urgente. Então, não dá para ficar aqui dentro. Mas alguns de vocês vão estar, e vocês vão ver que a situação vai estar equacionada. O problema é que nos próximos 40 anos, nós vamos ter um problema sério. Nós vamos ter dinheiro para pagar ativo, a gente não vai ter dinheiro para pagar aposentado, porque não tem dinheiro. O ente ele tem uma limitação orçamentária para isso. E outra, a função do ente não é pagar benefício previdenciário, é prover serviço público. Então, não posso gastar dinheiro todo com o regime previdenciário. E aí, eu só tenho duas situações. Ou eu elevo a receita, ou eu reduzo a despesa. Não há outra forma de fazer isso. Eu posso elevar a receita é emergir imposto, colocar a contribuição previdenciária mais alta, ou criar fontes de receita, por exemplo, olhar a questão da compensação previdenciária e outras coisas que a gente pode fazer, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, ou reduzir a despesa. E aí nós temos a seguinte situação. Alguém já viu esse brinquedo na vida? Na minha época, chamava de cai não cai. Isso aí é um plano de RPPS. Como assim? Não sei se você lembra, quem não brincou com isso, a ideia é o seguinte, você punha essas bolinhas e mexia num pauzinho, e caía algumas bolinhas para dentro. Ganhava quem não julgasse lá embaixo. O problema disso aqui é que isso é o seu RPPS. Se você não souber mexer corretamente, você faz o quê? Desmonta ele todo. Esse é o problema. Então, a mexida nesse brinquedo RPPS ela tem que ser cirúrgica. E aí, cirúrgica, por isso que a legislação fala atuário, ente e a unidade gestora. Se um deles mexer, porque o jogo é dos três, se um deles mexer errado, desmonta o regime. Mas desmonta como? O déficit fica impagável, o regime volta para a repartição simples e inviabiliza o próprio ente. O ente é que fica inviabilizado, não é o RPPS, isso é que é importante perceber. Então, essa mexida tem que ser muito cirúrgica, você tem que saber exatamente o que você está mexendo, para poder fazer alguma coisa. A avaliação atuarial te dá alguns indicadores para isso aqui. Mas é um dos players do processo, não é o processo todo. E aí, a primeira armadilha, o Ottoni falou e com propriedade. A maioria dos entes não tem cadastro previdenciário, eles têm folha de pagamento. Principalmente os maiores, eles têm folha de pagamento. Tem diferença? Imensa. Cadastro previdenciário, eu preciso, tudo está aqui no lado direito. Eu preciso de data de nascimento para pagar a folha? Não, eu só preciso de CPF. Data de nascimento para mim é relevante. Tempo de contribuição, não preciso disso para pagar a folha. Eu preciso do sexo? Não, não preciso disso. A do cargo eu preciso. Então, a maioria dos cadastros previdenciários, que são folhas de pagamento, na verdade, são cadastros de folha, tem erro nesse negócio. Para avaliação atuarial, eu preciso de um cadastro previdenciário. E se ele estiver errado, a avaliação vai estar errada. Ou superestimada ou subestimada. Então, a primeira armadilha, o ente, e aí eu falo o ente com o gestor, ele faz a própria armadilha. No momento que ele não faz a migração correta do cadastro de sistema, por exemplo, ele está criando uma armadilha para ele mesmo. Ele está colocando déficit atuarial e fazendo projeção errada. Não é a gente que faz. Eu trabalho com informações, o atuário não cria dados, ele trabalha com dados. Ele consegue transformar dados em informação para uma efetiva gestão atuarial. Mas se você não der o dado correto, ele não consegue fazer. Nós conseguimos consertar algumas coisas. Por exemplo, eu atendo um ente que eu tenho um programa que conserta, ele faz 80 checagens diferentes e tenta descobrir o dado que está errado. E faz. Ele pega a data de nascimento da pessoa, data de ingresso, daí pega um monte de informação, olha o pessoal da carreira que ele entrou mais ou menos pela matrícula dele, que é mais ou menos próxima, e tenta consertar. E alguma vez conserta, mas às vezes conserta errado. Mas isso não é um negócio muito bom, porque tem informações que a gente não consegue consertar. Olha um exemplo. Data de nascimento em branco, entrada antes de 20 anos e entrada após 75 anos num cadastro de ativo. Não tem menor sentido. E aparece para a gente fazer a avaliação desse jeito. Data de ingresso. Aparece, já tive uma vez, apareceu para avaliação atuarial,
subiu de um ano para outro um número absurdo de servidores. Por que aconteceu? Como eu estava fazendo todo ano para ir para esse ente, eu olhei e falei assim, não, liguei para os caras e falei assim, o que houve? Vocês fizeram um concurso? 50% da massa cresceu? Ah, não, é porque o pessoal do recrutamento amplo entrou também. Eu falei, você tira? Você quer o quê? Você quer dobrar seu déficit atuarial? Você está maluco? Outra, o pessoal manda para a gente, faz parte do processo da Previdência, o que a gente chama de flag de Previdência Complementar. Não vem a flag. Então, se não vem, eu não posso assumir que a data de ingresso está errada. Então, eu vou assumir que a flag está errada. Então, a data de ingresso está... O cara entrou agora, ele deveria estar na Previdência Complementar, estar limitado por ela, mas não aparece. Então, eu vou supor que a flag está errada, que a data de ingresso está correta, tem que supor alguma coisa. O maior problema que nós temos ainda é na remuneração de contribuição. Essa aqui é matadora. Parcelas com cargo em comissão, sem opção, a pessoa não fez opção por isso e está lá na parcela dela. Aparece com a remuneração. Ganhos atrasados, ganhos judiciais e pagamentos retroativos. Aparece para a gente para fazer avaliação anterior lá dentro. E aí, sim, a gente vai fazer. Aparece, eu não tenho como questionar o salário do cara. O cara ganhava um salário mínimo ano passado e agora recebeu 10 vezes o valor. Se você é o atuário que acompanha todo ano, você ainda consegue ver isso, mas a primeira vez que você está lá dentro, você não consegue ver isso. E aparece lá dentro. Então, você vai pressupor que o cara vai ganhar aquilo futuramente, 10 vezes o valor que ele recebia. Ou pior, pagamento proporcional no mês. A pessoa aposentou no mês e aparece só um pedacinho, e pior, aparece nas duas relações, aposentado e como ativo. Olha que interessante. Eu fiz um estudo de 63 RPPS em 2021 e 2023. Atuários trabalham muito conjunto. Então, eu trabalhava com um ex-aluno meu, e ele estava fazendo teste de aderência, estava com dificuldade, nós fizemos juntos. Aí eu peguei, eu tinha um programa para isso, então era fácil fazer, fiz com ele, e nós pegamos 63 RPPs que ele atendia, vários períodos, de 2021 a 2023. Colocamos todas as remunerações, uma atrás da outra, bonitinha. E aí fiz algum estudo para isso aí, botei no programa, mandei rodar o cálculo para todo mundo, nos períodos 1 a 1, e veio assim, 87% tinham um problema nas bases de dados fornecidos para o cálculo atuarial. O déficit atuarial de mais de 75% era superior ao real, numa média em torno de 6,5%. Tinha gente que tinha um déficit atuarial de 40%, que não existia, simplesmente por base cadastral. Gente que aparecia em 2021, aparecia em 2022 e desapareceu em 2023, não era nem ativo, nem aposentado, não era nada. Assim, o que aconteceu? Ou então gente que estava em 2021 e desapareceu e apareceu só em 2023, ou 2024. Nós descobrimos que era recrutamento amplo. Médico foi contratado e saiu, estava lá dentro no processo, eles não tinham visto isso. Outra, gente que ganhou na justiça uma recomposição salarial que apareceu exatamente lá em novembro, na base de dezembro. Teve um ente que mandou a base de dezembro dobrada, porque incluiu o 13º. Então, essas coisas acabam com a gente. E aí, isso é uma armadilha que o próprio ente arma para ele. E outra, se você tem o cadastro previdenciário dentro do gestor, dentro da unidade gestora, você consegue ver isso, mas se vem direto do ente, às vezes você não percebe. Quando você tem alguém dentro da unidade gestora que faz a filtragem, melhor, porque o cara conhece muito bem. Mas se não tem, isso vai tudo para avaliação. E você aumenta o valor. Segunda armadilha, plano de custeio, postergação da implementação ou que se eleva o déficit, promove a insolvência e iliquidez no processo. Ainda tem a questão também do repasse da não integralidade das contribuições devidas. Ou seja, ele paga só um pedacinho. Teve um RPPS que eu atendi na Bahia, que entre 2004 até 2015, mais ou menos, várias administrações simplesmente não passavam a contribuição. Os caras estavam lindos em 2004, em 2015, simplesmente estavam em repartição simples, porque torraram todo o dinheiro, porque não tinha que pagar benefício e o município não mandava dinheiro para lá. A questão também do custo tem uma outra situação. Lembra aquela barra vermelha, as duas têm que ser iguais? Pois é, então, o
que o atuário faz? Eles vão falar que ele calcula uma alíquota de 40% normal, direto. Então, tem que pagar 40% durante um período lá dentro. Mas eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso fazer 8 de suplementar e 32 de normal, posso fazer 15 de suplementar e 25 de normal, não é problema nenhum, tudo dá 40. Qual delas é melhor? Todas são possíveis ser feitas. Agora, pergunta, como é que eu sei qual que é mais adequado e qual que é melhor? A melhor para mim é 40%, mas pode não ser a melhor para o ente naquele momento. Então, tem que ajustar isso. Onde é que eu ajusto isso? No fluxo atuarial de receita e despesa, que é o que vê de liquidez. A solvência diz que é 40%, está ótimo. Agora, e a liquidez? Então, eu posso testar as 3 possibilidades. Olha, se você fizer 15 de suplementar e 8 de normal, sua liquidez fica tranquila e eu vou ter dinheiro para pagar o pessoal lá na frente. Se eu fizer com 15 e 25 dá. Se eu fizer com 8 e 32, também dá. Vai tudo dar. Olha, mas o município agora, em função de cargo, essa coisa toda, não há como pagar 15 suplementar. Não há como pagar 32 normal, não tem condição de fazer isso. Então, tem que fazer alguma coisa. Quando você faz a suplementar, normalmente você faz um plano de amortização num período maior. Então, você tem formas já, desde que entre 40% no período total, dentro do período de análise do que a gente chama do fluxo atuarial. Então, isso tudo tem que ser avaliado, e tem que ser avaliado em conjunto pelos 3 players do processo. Uma dificuldade que a gente tem é que, às vezes, você coloca o normal de 25, suplementar de 15, e o município não paga os 15. Ou paga menos, essa gestão paga 15, a próxima não paga. Aí você faz um outro cálculo e fura tudo. Então, essas questões todas, é o próprio ente, eu não vou falar que é a unidade gestora, mas o próprio ente se sabota. Isso cria um problema, cria uma armadilha. Outra armadilha, que a gente chama de armadilha de pressupostos inadequados, que o Otônio também abordou. Manutenção e adoção de tábuas biométricas inadequadas. A tábua mínima, por exemplo, para a mortalidade geral, é a IBGE, atualmente, versão 2023. É uma tábua, o IBGE é ótimo, é maravilhoso, a tábua é muito boa, o IBGE ele tem excelência em termos de projeções, pessoal altamente gabaritado, então a tábua realmente é muito aderente à população brasileira. Mas será que é aderente ao ente? Eu sempre falo o seguinte, a IBGE, população brasileira, pega desde o ribeirinho do Amazonas até o cara lá do Pampa Gaúcho, passando pelo pessoal da Avenida Paulista. Atualmente, né, a Paulista é Brigadeiro Faria Lima, são o pessoal da Faria Lima. Então, pega todo mundo. Agora, pega o seu ente, pega a capital do Estado ou o Estado. A média salarial é um salário mínimo? Nunca. Uma capital, um Estado ou um ente de porte médio, a média salarial não é um salário mínimo. Os caras todos estão no SUS? Não, não estão. A maioria tem plano de saúde. Então, o cara tem um plano de saúde, ele tem uma alimentação melhor, ele tem recursos do município, dificilmente ele vai estar na IBGE. E qual que é a alteração disso? A IBGE, ela coloca uma sobrevida de até 80 anos. Algumas tábuas jogam para 84, 85, outras tábuas jogam para 84, 85. Então, de cara, se você falar que o cara vai se aposentar com 60, por exemplo, ele vai viver até os 80, em média, o grupo todo, pela IBGE. Quando, na verdade, provavelmente o grupo vai viver até os 84. Então, de cara, você já está julgando déficit atuarial futuro lá dentro. Então, a tábua tem que ser adequada, ela tem que ser feita aderência. E a aderência é um problema que nós temos hoje de tábuas. Por quê? Você faz o estudo de aderência e fala assim, ó, você tem que sair dessa para aquela. Isso dá um aumento de 10% nas provisões, 10% dá 10% em tudo. Só que a tábua tem que ser acordada com o ente e com a unidade gestora. E, às vezes, a gente coloca, pede para fazer, manda fazer, os caras falam, não vão fazer, não muda. E aí, no próximo ano, o cara arruma outra coisa para fazer, e não muda a tábua. Taxa de juros, a mesma coisa, e taxa de reposição. O que a taxa de reposição mexe? O Otônio falou também questão da geração futura, que a gente, foi uma conquista, eu acho que foi uma conquista para a gente, colocar a geração futura no resultado, e depende, tem correntes a favor e contra. Eu sou da corrente a favor, e grande parte do Instituto também.
Pela seguinte razão: toda vez que a gente apresenta a projeção de receita e despesa para o ente, o secretário de Fazenda olha e fala assim: daqui a 20 anos nós vamos fazer o quê? Nós vamos fechar o ente, porque desapareceu a receita, morreu todo mundo, não contratou ninguém, nós vamos acabar com o município? Eu falei, não. Porque eu sou obrigado a fazer, até o processo, eu sou obrigado a fazer em runoff, ou seja, não entra mais ninguém, fecha a massa e a massa acaba. Só que isso não é verdade. Então, a gente precisa, na verdade, enxergar os novos servidores. Não quer dizer que nós vamos aumentar a massa, não. Se eu tenho 1.000 servidores, talvez eu passe a ter 1.000 ainda, ou passe a ter um pouco menos. A grande questão que a gente coloca nisso é que, mesmo que eu não faça a reposição de 1 por 1, e não deve acontecer, por exemplo, eu tenho hoje 1.000 professores no ente, no município. Será que eu vou precisar de 1.000 professores daqui a 20 anos? E eu sou professor? Com certeza não. Porque a fecundidade está caindo. Então, o número de escolas que eu tenho hoje, com certeza, não é o número de escolas que eu vou ter daqui a 10 anos. Eu vou ter menos escolas, porque eu vou ter menos crianças. Se eu tenho menos crianças, eu vou ter menos professores. Então, a reposição de professor de 1 por 1 talvez não seja viável. Fiscal de fazenda, eu tenho 10, vou continuar com 10, talvez até com um pouco mais. Mesmo com a IA, mesmo com tudo, eu vou continuar. Procurador, vou continuar. Quem é Estado aqui dentro, você vai falar para o Tribunal de Justiça, você vai ter menos desembargadores? Não vai. Então, existem algumas carreiras de Estado, que a gente chama, carreiras de Estado do serviço público, que vai continuar com o mesmo número, mas outras não. Médicos, provavelmente, eu vou ter que aumentar médicos, porque a população está envelhecendo, mas vou diminuir professores, talvez diminua a área administrativa. Então, são estudos que têm que ser feitos na hora de fazer a reposição de massa, para poder olhar a geração futura. Eu entendi, Marcelo, mais ou menos, mas geração futura como? Deixa eu explicar melhor. Antes que alguém pergunte o que é geração futura, deve sim ser colocada e deve ser avaliada no seu RPPS. E por que tem que ser avaliada? Vamos entender geração futura. Vamos falar que eu tenho hoje uma geração atual, que a taxa de contribuição dos seus ativos é 14 mais 14. Eu sempre olho as duas taxas, nunca olho só o ente. Eu penso sempre no global. Então, o ente mais as pessoas, 14 mais 14. Aí você coloca a geração futura também com 14 mais 14. O que significa a geração futura? Olha, eu tenho uma pessoa que está trabalhando hoje. Ela vai aposentar daqui a 4 anos. Então, daqui a 4 anos eu vou ter um novo servidor. Eu não enxergo esse novo servidor no cálculo atual. Se eu coloco a geração futura, eu passo a enxergar. Então, daqui a 4 anos eu vou ter uma receita de contribuição. Eu vou ter uma despesa com esse atual aposentado, que esse cara que vai virar aposentado. Eu vou ter uma despesa com essa pessoa que vai se aposentar daqui a 4 anos. E vou deixar de ter uma receita de contribuição com o cara que eu vou repor. E com certeza eu vou repor esse cara. Na reposição desse sujeito, eu vou deixar de ter essa receita. Eu preciso enxergar essa receita, porque ele vai ser reposto. Então, no cálculo, eu ponho essa pessoa e trago ela valor presente, enxerga-se esse pedacinho dessa receita, dizendo o seguinte: de repente eu não preciso de 28 hoje. Por quê? Porque lá na frente eu vou ter um pedaço dessa receita para isso. Poderia baixar. Então, se eu colocar 28, 28 é ótimo. Isso pode melhorar seu cálculo. Porém, tem um outro problema. Se eu colocar na geração futura e descobrir que esse cara novo que vai entrar vai custar não 28, mas 29, então esse cara vai custar, na verdade, 29%. Mas eu ponho ele com 28. Seu cálculo de geração futura vai dar negativo. Ou seja, você vai calcular a geração futura e vai descobrir que, se você colocar a geração futura, está dando déficit, está aumentando o déficit do seu regime. O que significa isso? Provavelmente significa que os seus 28 não são 28, está errada a taxa. O plano de custeio está errado. O atual plano de custeio está errado. Toda vez que a geração futura dá negativa, muito provavelmente seu atual plano de custeio está errado. Existem pouquíssimas situações que isso não é verdade. Então, mesmo que você não implemente a geração futura, é importante fazer o cálculo, até para dar uma testada. Claro que ela tem que ser bem feita. Então, a gente tem que tomar muito cuidado.
A corrente que é contra a geração futura, a gente entende por quê. Nós tivemos problemas homéricos com isso no passado, nos fundos de pensão privados, que a hipótese foi mal feita, foi mal utilizada. Mas a gente recomenda colocar, porque torna o cálculo mais preciso, realmente mais aderente à realidade. Mas ela tem que ser tomado cuidado e realmente com parâmetros muito, muito bons. Se você tiver um cadastro muito bom, você consegue fazer isso com maestria, se não, não faça. E outra armadilha é cultura previdenciária, e aí nós estamos terminando já. Não disponibilização ou divulgação dos números demonstrativos relativos ao RPPS. Você entra no site lá do ente federativo e não acha a avaliação atuarial, não acha o REREL, apesar de ser obrigatório, não acha nada disso. Teste de aderência você não acha lá dentro, não acha nada. E são documentos públicos. Por que é documento público? Porque vai para a prestação de contas do Tribunal de Contas. Então é documento público. Tinha que estar disponível para todo mundo. E você não acha lá dentro. Ah, mas a gente não põe por quê? Não, a gente não põe porque não põe. Não, tem que colocar. Porque isso dá transparência para a sociedade civil. E falta de ação de cultura junto aos gestores. Gestores do ente, não da unidade gestora. A grande maioria aqui dentro, provavelmente, são da unidade gestora. A maioria que tinha que estar aqui dentro era quem? O pessoal da Secretaria de Fazenda ou Secretaria de Administração. Ou da Procuradoria do município, ou da Secretaria de Governo do município. Esses eventos, esse pessoal que tinha que estar aqui dentro, para entender o processo. É muito comum o gestor. O Rio de Janeiro tem essa prática e alguns estados também têm essa prática. Os tribunais de contas fazem eventos para os gestores que estão assumindo agora o município, para os prefeitos, para falar disso aqui. As associações municipais que congregam o RPPS fazem a mesma coisa. Para os caras estão entendendo, previdência, gente, é um negócio que tem que ser aprendido, você não nasce sabendo. E é um mundo à parte, completamente à parte. Bom, alguns desafios. Base de dados, cadastro, equacionamento do déficit atuarial, avaliação como ferramenta de efetiva de gestão e colocar o RPPS no radar do ente como pauta positiva. Os RPPS precisam ser colocados no radar do ente. Normalmente ele é pauta negativa. Tem que ser pauta positiva. E o ente precisa entender o seguinte, que aquilo não é um negócio que você pode julgar qualquer pessoa, tem que ser gente gabaritada para estar lá dentro, gente capacitada para estar lá dentro, gente que entenda disso. Pô, se o cara não entende, vai fazer curso, vai estudar. Por isso, o Ministério da Previdência, de uns anos para cá, está falando de progestão, de certificação. Simplesmente porque acontecem essas coisas desse jeito. Tem gente que entra lá dentro e não sabe nem o que é Previdência. Tem gente, eu já vi gestor de RPPS, que assumiu, eu estava prestando coisa, e falou assim, não, o prefeito, eu queria conversar com você, porque o prefeito falou que ele quer fazer agora o caixa único aqui do município, então é para transferir todo o dinheiro para lá. Pode? Assim, ué, podia ser pode, só vai ser preso. Podia ser pode. Eu disse, não, mas é porque o dinheiro é público. Eu disse, não, no momento que o dinheiro vai para o RPPS, ele não é mais público. Ok? Ele não é mais público. Ele deixa de pertencer ao ente, ele passa a pertencer ao grupo de servidores. Mesmo a parte que colocou lá dentro, que o ente colocou lá dentro como patronal. Então não é mais público. Ah, se eu passar na lei no município, você pode passar. Se o Ministério Público for ativo, ele vai acabar com você. Eu judicializo, pode judicializar, mas ainda vai ter problema com isso. Ok? O que a gente chama a atenção também, acho que esse é o último. Não. O trabalho atuarial é aquela parte toda ali dentro. Normalmente a avaliação pessoal só enxerga isso. Então, toda vez que tiver algum problema, tem que olhar a parte atuarial para quê? Porque lá você vai conseguir descobrir qual é a armadilha que o próprio ente, às vezes, coloca e que é consubstanciado na avaliação atuarial em função de dados e outras coisas. Eu falo que equacionamento de déficit tem milhões de formas de você fazer isso. Nós estávamos discutindo ontem lá no curso de atuária para não atuários a questão, por exemplo, da utilização do imposto de renda. Dos aposentados e pensionistas, pode utilizar? Pode, mas para você poder fazer isso tem que ter uma outra coisa, tem que estar em lei.
Não, o atuário agora, eu quero que o atuário calcule o desconto aposentário e pensionista para ele ficar aqui no RPPS. Não pode, porque tem que ser recolhido para o ente. Mas se o ente destinar esse pedaço, vai para o ente e ele volta depois como receita. Tudo bem, mas tem que ter lei para isso. Lembrando que a parte, que é esse imposto de renda, na verdade, é uma compensação que faz depois na conta federal. Então, ele vai passar para o RPPS, falar que isso é receita futura, mas se o conto de contas com o governo federal é negativo, ele vai ter que mandar dinheiro para lá. É questão de estudar. E também, aí você fala assim, então, é para fazer? Fala assim, ó, é uma possibilidade. A gente só não recomenda, por exemplo, que faça tudo ou faça um estudo muito bem. Por quê? Porque a tabela de imposto de renda pode mudar, a base contributiva pode mudar. Então, você tem que fazer um estudo e falar o seguinte, eu vou usar 100%? Não, vou usar 50%, e aí você faz uma conta para isso. Então, tudo é possível ser feito, mas requer estudo para poder equacionar determinadas coisas. É muito fácil a gente falar o seguinte, como falamos antigamente, olha, a taxa de contribuição suplementar é de 62%, esquece. Isso fere, inclusive, os índices fiscais do município e do Estado. Não dá para fazer. Então, esse equacionamento de déficit, equacionamento do RPPS, é questão de sentar e conversar. E aí o Tony também coloca que é muito comum o cara falar o seguinte, infelizmente, às vezes acontece, a gente estava até discutindo ontem no curso, um escritório que presta consultoria desde lançamento de satélite até cálculo atuarial, contabilidade, jurídico, o cara faz de tudo, e contrata o contador, ele terceiriza. Na verdade, o atuário é quarteirizado, não é nem terceirizado. E aí o cara contrata o cara para fazer. Assim, ele passa as informações que ele acha que ele deve, então o município faz contrato com essa consultoria geral, passa todas as informações, esse terceirizado passa um pedaço da informação para o atuário, nós já tivemos problemas lá no Instituto, reclamações nisso, a gente foi ver o que era, e o processo era esse. O cara devolve a informação que ele tem e volta para o município. E aí aparece assim, o cara nem conhece, pergunta assim, o senhor atuário já teve alguma vez? Não, nunca apareceu aqui, nem sei quem é. Quem apresenta o carro para nós é o doutor fulano de tal. Doutor fulano de tal é quem? Aí o advogado falou assim, fantástico. Não, meu filho está aqui meu filho está aqui no hospital, mas tem um médico que trata dele. Aí, mas quem vem ministrar a coisa, fazer a operação? Não, quem faz a operação é o porteiro. Mas quem está tratando o meu filho é o médico tal. Falei assim, mas quem operou foi? Não, o porteiro. O porteiro conversou com o médico para saber o que tinha que fazer. Então, a gente tem muito dessas coisas. Então, assim, para vocês todos que têm unidades gestoras, o atuário precisa aparecer, mesmo que virtualmente, mesmo que faça, hoje a gente faz muita reunião remota hoje, graças a Deus, então você pode atender o país inteiro, mas é preciso que ele te explique a avaliação. Faz parte do contrato, coloque no contrato. Olha, mesmo que seja remoto, eu quero que você me explique a avaliação de cabo a rabo. Leia, pergunte, de preferência, chama o prefeito, não só a unidade gestora, chama o prefeito, os conselhos precisam participar. Porque, em última instância, quem vai preso não é o atuário, é o conselho. Eu, se fosse presidente de unidade gestora, eu estaria apavorado. Por quê? Porque a responsabilidade é dele. Ele vai culpar um monte de gente? Pode. Mas o primeiro nome que aparece é o dele. Depois vai um monte de gente. O atuário até aparece lá, às vezes, para outra coisa, até para salvar a pátria, não para ser preso, mas o primeiro é dele. E o prefeito depois também, de alguma forma. Ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e pela oportunidade. Olha, depois de uma palestra como essa, é muito conhecimento, né? Uma abordagem muito boa e agregadora. A gente agradece aos nossos palestrantes. Vou passar a palavra. Obrigada. Tá, eu vou passar aqui a palavra ao Tony e perguntas, se tiver, a gente fica aqui à disposição, tá? Eu queria só chamar a atenção, o Marcelo falou várias vezes aqui, do REL. Tá?
É um documento importante, né? O que a gente percebe, o REREL, ele compõe de informações desde da questão orçamentária quanto da execução orçamentária. E uma questão fundamental que se tem da avaliação atuarial, inclusive está na LRF, a exigência para aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a pensação, a anexação das projeções atuariais. E o que a gente observa, em grande parte, e quase que isso é comum, quando se vai fazer os orçamentos dos RPPS, simplesmente ignoram as projeções atuariais. Vai daquela velha história, do ano passado, mais 10%, mas não sei o quê, que faz as projeções orçamentárias. Gente, isso é ilegal. As avaliações atuariais, elas são exatamente para isso em relação ao regime próprio. Ah, mas dá muito diferente. Tá, mas por que está dando diferente? É porque talvez a avaliação atuarial não está representando a sua realidade exatamente em função da insuficiência ou informações não adequadas. Então, o problema não está no resultado da avaliação atuarial, está nas informações que geraram a avaliação atuarial. É algo a ser buscado. E aproveitando que o Sarquis está aqui, né? Mais uma vez, Sarquis, eu não sei como é que ele me aguenta, mas ele está aqui de novo. É uma questão que os tribunais de contas deveriam cobrar isso na elaboração dos orçamentos dos RPPS. Que as avaliações atuariais, as projeções sejam consideradas. É uma exigência da LRF. Tá? Então, até isso é instrumento de você mitigar as possibilidades de armadilhas atuariais que comprometem efetivamente as avaliações. Tá? Era só essa observação que eu gostaria de fazer no momento. Obrigado. Só um momento antes da pergunta. Até complementando isso que o... não, está difícil. O Antônio colocou, eu já vi a gente que faz o seguinte, vai fazer a estimativa de pensão e aposentadoria para o próximo ano. Aí aparece lá R$1 milhão. A avaliação diz que é 1.300.000. Aí você questiona, foi 1.300.000? Não. A Secretaria da Fazenda, ou Secretaria lá da Planejamento, sei lá o que for, falou que só tem 1 milhão, então faz 1 milhão. Mas não vai dar, é 1.300.000. Não, põe 1 milhão aí dentro. Vai faltar dinheiro. Não, se for o caso, depois a gente realoca de outro lugar e põe aqui dentro. Mas espera aí, vai morrer tantas pessoas. Como é que você sabe? Vai morrer tantas pessoas, você vai ter que pagar tanto, vai ter aumento de tanto. Ah, não, porque a gente precisa desses 300, a gente sabe, mas a gente precisa desses 300 mil, ou 300 milhões, ou seja lá o que for, para compor orçamento geral para uma outra coisa. Tá, mas como é que faz depois? Não, depois, se for o caso, a gente tira do lugar e transfere para cá, faz uma suplementação orçamentária. Assim, pô, mas isso é marreta. Não, mas é o que dá para fazer, e veio dizendo que só dá para fazer isso. Eu já vi gestor de gente fazer isso. Falei assim, mas o cara apresentou para mim e disse, está errado, não vai ser isso, não. Não, mas a gente falar que só pode projetar isso. Não, então alguém de vocês aí dentro assina, porque eu não tenho condição de falar que é isso. Não é. Se fosse, eu tinha falado que era. Esse é um processo que tem. Eu não sei se é obrigatório utilizar, mas eu acho que tem que ser, no mínimo, um parâmetro. E outra, compara o que foi projetado na projeção de receitas e despesas de um ano com o ano seguinte. Viu o que a avaliação projetou, viu o que aconteceu. Claro que pode dar erro, pode ter tido um aumento, por exemplo, no que aparece na avaliação atuarial, a gente não pode colocar projeção de inflação lá dentro, não é permitido isso. Mas nada impede, e a gente costuma fazer isso gerencialmente depois, manda dois. Um vai para a avaliação, que vai para o Ministério. E a gente faz um outro colocando lá dentro a projeção de inflação. Por que é importante? Porque quem não está na paridade vai ter um aumento. E por volta aí de dezembro ou janeiro, a gente já sabe qual é a inflação do ano anterior. Então, você já projeta, então você já coloca lá no mínimo 4% ou 5% além daquele valor, para você poder ter um processo melhor. Então, isso dá para fazer e é possível. A questão é que tem que ser feito. E justificar. Okay? A gente não pode mandar para o Ministério, nem para o DRA, e nem botar na avaliação
dentro do que é exigido, mas a gente pode colocar um adendo, e a gente faz normalmente um adendo, dizendo, ó, a projeção na verdade é essa, mas com a inflação prevista vai ser tanto, e coloca para capear, para dar suporte para a LDO e mais outras coisas. Muito bom, muito bom. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Meu nome é Elaine, eu sou lá do Instituto da Serra. Só 2 comentários. E também não vou dizer qual o Tribunal de Contas. Mas tem um instituto que eu conheço, que ele foi notificado pelo Tribunal de Contas para explicar por que que ele gastou menos do que ele orçou. E isso é fazer um orçamento superestimado, exatamente na Previdência. E aí, uma colega minha teve que fazer a defesa e teve que dizer para o Tribunal de Contas que, quando você faz o orçamento e sobra, significa que aquelas pessoas que tinham previsão de aposentar naquele ano não se aposentaram. E, na lógica da Previdência, quanto menos gastar e sobrar da receita, é melhor. Então, nem sempre a inteligência artificial vai poder suprir o conhecimento humano. Você não pode jogar tudo na inteligência artificial e ela dizer para a Previdência que ela não cumpriu a meta orçamentária, porque, na verdade, não cumprir é a melhor solução. Então, é só um comentário, né, para que tem gente de Tribunal de Contas aqui, tem de outros estados, pode ter a mesma situação. E o outro problema, esse é um problema que a gente sofre enquanto gestor público, que quando você vai fazer a licitação para contratar a consultoria atuarial, você tem que fazer pregão, né? Aí, assim, o ideal é que a gente pudesse contratar por inexigibilidade, como alguns estão fazendo, porque eu acho que, além dos gestores precisarem entender de cálculo atuarial, tem muita empresa de atuário que está precisando conhecer regime próprio. É só um comentário. Deixa eu só complementar uma coisa com relação ao que a senhora colocou. Quando a gente projeta mais no ente, na Previdência, e vai para o tribunal, tem que explicar para o tribunal. Uma experiência que a gente teve no ente que eu atendo, em 2004, o Tribunal de Contas daquele estado, nós estávamos começando, tinha criado o Instituto há pouco tempo, o regime próprio há pouco tempo, tinha instituído, na verdade, há pouco tempo, e aí começou a fazer as aplicações. Aí o tribunal, na época, isso tem 20 anos, 22 anos, o tribunal, na época, perguntou, dizendo que tinha que fazer empenho. Aí não sei assim, empenho? Empenho do quê? Empenho das aplicações, mas empenho é de despesa. Mas como assim? Não, porque o dinheiro está saindo. No dia não está saindo, está sendo aplicado. O ente, na época, ele teve que fazer uma defesa oral lá na Assembleia, lá na Corte, para explicar, para falar, porque eles queriam que fizesse empenho. Então, fazer empenho, ou seja, você tem que fazer aplicação hoje, tem que fazer empenho, o processo ia perder todo o negócio. E depois o pessoal entendeu, e hoje está superado. Vários entes tiveram o mesmo problema em vários tribunais. Os tribunais de contas, eles estão aprendendo a parte previdenciária, aprendendo. E a questão da cultura. Então, assim, os entes estão aprendendo, os tribunais também. A área previdenciária é um negócio novo dentro dos entes federativos. A própria contabilidade nossa, para quem trabalha com isso, ela não é adequada, do jeito que ela está hoje, ao processo previdenciário. Uma coisa é a contabilidade pública. Nós podemos agregá-la lá dentro. Ok. Para quem trabalha com contabilidade, a NBC 15, ela não é aderente ao processo previdenciário. Ela foi feita de uma forma que não é adequada. A STN, ela tem coisas maravilhosas que eles colocam lá dentro, mas assim, tem coisa que não tem sentido na área previdenciária, simplesmente porque o ente federativo o RPP está dentro do ente federativo. Então, eles usaram a lógica privada na área pública e não funciona. Então assim, os tribunais de contas estão aprendendo, os entes também estão aprendendo. Talvez essa situação não aconteça no futuro. Eu entendo a lógica quando o tribunal fala uma coisa dessa. Se você orçou tanto e não gastou,
você deixou de executar alguma coisa. É claro, e tem sentido, é totalmente sentido. Mas é aquela coisa na lógica previdenciária, ela muda um pouco diferente. Então, de repente, é um olhar diferente para determinadas situações. Mas isso vem com o tempo. Isso vai acontecer. Tem vários tribunais que já não pensam assim, não fazem assim. Isso é questão de tempo. Isso é questão de tempo. Oi. Eu sou Alexandre Sarqui, sou do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E parabéns pela apresentação, gostei muito. Até já pedi aqui, né, a apresentação. Duas questões, né? Uma, obviamente, os tribunais estão aprendendo, né? Um apontamento que o RPPS não tenha executado o que orçou, eu não vi. Mas eu já vi apontamento de que a prefeitura não executou todo o orçamento que tinha destinado para a RPPS. E aí a gente pede para explicar também, né? Isso é uma questão. A outra questão que eu gostaria de comentar brevemente é a respeito da contratação de atuários, sabe? Eu não tenho dúvida, para mim, que é inexigibilidade de licitação, por causa de todo o arcabouço contratual que está lá. É um serviço técnico, é especializado, e você botar um pregão para as pessoas disputarem o menor preço não tem sentido nenhum. É inconveniente a disputa pelo menor preço. Isso não quer dizer que você não vai apertar o atuário, tá? Desculpa aí, né? Vai pegar outros orçamentos, mas a contratação ela precisa ser baseada na sua natureza predominantemente intelectual. E isso é ou uma inexigibilidade, ou, no máximo, se você não conseguir a documentação e achar que precisa de algum tipo de licitação, tem que ser uma concorrência do tipo técnica e preço. Tá? E, bem, é isso. Só para esclarecer aqui, existe uma norma do IBA que ela exige que a contratação de consultoria seja por técnica e preço. Não pode ser por menor preço. Tá? Então, assim, só entrar no site, o Daniel vai até dar um suporte para vocês, esclarecendo isso daí, tá bom? Só complementando a questão do atuário, eu sou o Daniel, vice-presidente do IBA, e cumprimentar os palestrantes. Excelente palestra. Só para complementar o que vocês estão dizendo da consultoria atuarial, é importante que tenha a capacidade técnica também na contratação, né? Não só para o menor preço. E o Instituto se disponibiliza a oferecer, e depois eu posso encaminhar para vocês, o e-mail da Comissão de Ética. Então, o atuário que presta um mau serviço, ele precisa ser denunciado. Então, enquanto Instituto, a gente tem feito um trabalho dentro do CT de Previdência Pública, ao qual o Marcelo é coordenador, com assuntos relacionados a boas práticas. Então, o Instituto tem feito esse papel. Educação continuada, hoje a gente tem pontuação para a certificação do atuário. Entrem no site do Instituto Brasileiro de Atuária, vejam se esse atuário é membro do Instituto, porque ali a gente tem certificações e pontuações para que ele pratique as boas práticas. É isso. Obrigado. Daniel, desculpa que seja uma coisa acaba tendo que falar outra. Essa questão da exigência, por exemplo, do atuário estar devidamente registrado no IBA, até porque o IBA não é uma entidade, né, fiscalizadora, é uma autarquia, enfim, foi lá em, não lembro o ano agora, uma interação que a gente fez com o IBA, exatamente nesse sentido, de criar um mecanismo, foi em 2009, por aí, né? Eu estive no IBA, no Rio de Janeiro, várias vezes, na época que a gente discutia tudo isso, tivemos, inclusive, questionamento de colega de vocês na Justiça, e a gente informou e não conseguiu o que se pretendia, que era desconsiderar a exigência do registro no IBA. Então, na verdade, o que a gente fez ali foi reconhecer, primeiro, reconhecer o IBA, né, como um órgão que pudesse congregar e dar melhor suporte técnico e até de fiscalização também para a atuação dos atuários, e é nesse sentido que se buscou exatamente porque que depois passou a fazer parte das portarias, que hoje está lá, né? Exatamente, passou a fazer parte das nossas normas que não tinham a exigência do registro no IBA. Então,
Quer falar um pouquinho ainda? E só mais um complemento. Dentro do, por exemplo, o Instituto de Previdência, lá, o IPREV, a gente colocou também uma exigência de tempo de experiência com a avaliação atuarial. Um tempo mínimo lá de 10 anos. Então, tudo isso complementa para que você não caia na armadilha de contratar profissionais não qualificados. Não só isso, também a questão de se pedir que, numa declaração de atividade, comprove já ter atuado com RPPS com mais de 50 mil servidores. Então, a ideia é mostrar uma qualificação, não só no aspecto já temporal, como também qualitativo, quando você pede para que ele venha trazendo experiências já com RPPS, com um número razoável de servidores. Bom, agradecemos aos nossos palestrantes, parabéns pelo trabalho, pela palestra, importante assunto, e agradeço a todos que ficaram aqui até esse momento, nos prestigiando aos nossos palestrantes. Mais uma vez, muito obrigada, e está encerrada